em CD e também em DVD. As obras da carne versus fruto do Espírito, parte 4. Diz a palavra do Senhor em Gálatas 5, 17, 19 a 25, diz: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar? Deus tem mais para acrescentar ao nosso conhecimento. Estamos ficando cada vez mais fortes para subjugar os intentos da nossa carne. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, eterno Pai de amor bondoso, único, soberano, Senhor de senhores, Rei de reis, a Ti toda honra, glória, louvor, majestade, submissão, Senhor, obediência, toda nossa reverência, Senhor. Estamos diante do Deus único e verdadeiro, do soberano todo-poderoso, Pai da eternidade, o príncipe da paz, o nosso conselheiro. E viemos congregar, Senhor, nesta noite, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, tem alimentado o nosso espírito com a sã doutrina, tem satisfeito os desejos do nosso coração, da nossa alma, tem curado do nosso corpo, Senhor, do nosso físico, da nossa saúde. O Senhor tem guiado os nossos passos, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, o Senhor tem edificado as nossas vidas sobre um firme fundamento. Não somos mais as mesmas pessoas, Senhor. Somos transformados todos os dias de glória em glória na Tua imagem, Jesus. E te agradecemos por esta noite fazer parte de um plano perfeito de vitória em nossas vidas, na vida dos internautas, de quem vai assistir pela internet, Senhor, depois, ou um CD, ou um DVD. O Senhor tem um plano. Este plano, Jesus, faz com que a nossa vida seja vitoriosa, Pai. Por isso queremos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. No conhecimento, Senhor, dessas duas naturezas que convivem dentro de nós. Até que o nosso corpo um dia seja transformado num corpo incorruptível, à semelhança do Teu corpo glorioso. Ensina-nos a viver, Senhor. Ensina-nos como dominar a nossa carne, como obtermos vitórias, Senhor, todos os dias, e sermos galardoados em vida por todas as nossas ações. Nós oramos em Teu nome nesta hora, declarando, Jesus, que sairemos daqui muito melhores do que adentramos a este lugar. E mais, Senhor, fortalecidos, mais ativos, Senhor, mais dinâmicos, Pai, mais espirituais. Em nome de Jesus, amém. E toda a igreja diga amém e amém. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos amados, eleitos, predestinados em amor, pedras vivas, filhos benditos, aqueles que são chamados de árvores boas, porque dão frutos bons, boas sementes sobre a terra, vasos de misericórdia preparados de antemão para manifestar a glória de Deus.
conduzidos sempre em triunfo por Jesus Cristo, mais que vencedores. A palavra de Deus nos mostra em várias passagens bíblicas que há uma dualidade. Existem dois reinos que se opõem, o reino do Espírito e o reino da carne. Enquanto nós não soubermos distingui-los, enquanto nós não soubermos separá-los, a vida espiritual será sempre uma frustração, será sempre uma série de decepções. As pessoas cristãs se decepcionam, se frustram, porque elas não sabem nada, ou quase nada, a respeito dessa dualidade. A natureza espiritual e a natureza carnal, que convivem todo o tempo em nós. E por isso, quando uma ganha, nós temos vitória, se é o Espírito, a natureza espiritual. Temos regozijo, temos paz, temos alegria, temos a aprovação de Deus, temos prêmios, recompensas, retribuições. Mas quando a carne ganha as batalhas, nós temos perdas, nós temos frustrações, nós temos decepções, nós temos amargura, sofrimento, nós temos muitas vezes disciplina, correção e até açoite. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, 22 a 24, ele diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É o que nós estamos fazendo aqui, nos renovando no espírito, né? Entendendo a palavra de Deus. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Quer dizer que há um velho homem, criado segundo a carne, segundo Adão, e há um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. O Senhor quer que a gente se revista do novo homem, daquele que foi criado por Ele, não é? Um homem que vive em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, há tantas pessoas, e você sabe que é real o que eu vou dizer agora, há tantas pessoas desviadas, não de Deus, porque uma vez em Cristo para sempre. Mas há muitas pessoas desviadas nas igrejas, da comunhão dos santos. Porque lutam, e de repente, por uma circunstância qualquer, o velho homem vem e ele desfaz, às vezes, anos de trabalho espiritual. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, né, ali trabalhando, estão ali se esforçando, orando, louvando a Deus, criando seus filhos, e às vezes, né, por uma circunstância qualquer, aquele velho homem se levanta, ele vem e ele estraga, põe a perder anos de um trabalho espiritual. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós devemos nos despojar do velho homem. O que é o velho homem? O velho homem é a nossa velha natureza. Aquilo que nós éramos, ou quem nós éramos, antes da nossa conversão. Antes de Jesus Cristo vir à nossa vida e nos transformar, nos salvar, nos regenerar. Então, o velho homem, na verdade, é o eu carne. É aquele eu carne que ele continua conosco. Mas nós temos que aprender a nos despojar dele, tirar ele, né, de circulação. Nós temos que tirar a força do velho homem, mas ele continua conosco. A Bíblia diz que nós somos tesouros e que nós estamos em vasos de barro. Nós temos um grande tesouro na nossa vida, esse tesouro que é Jesus nos transformou em pedras preciosas, no bom perfume de Cristo, mas existe um vaso de barro que abriga este tesouro precioso. E nós não podemos esquecer que todos continuamos barro. Isso não vai mudar nunca. O nosso corpo é um vaso de barro. A nossa carne é um vaso de barro. O nosso espírito se converte. O nosso espírito tem uma nova dimensão de vida. Mas aquele eu carne, ele não se converte. Então ele precisa viver sujeito, o eu carne, viver sujeito todos os dias. Submisso todos os dias, por causa da lei do pecado que está na nossa carne. Então nós temos que aprender a fazer isso, igreja.
Isto aqui é sério, isto aqui não é uma mensagem para ser descartada depois que acabar o culto e, enfim, ficar como sendo a quarta mensagem de uma série. Nós estamos aqui fazendo sempre essa introdução, né, de várias maneiras, usando vários textos bíblicos antes de falar das obras da carne. Por quê? Porque é necessário entender para que Deus está trazendo este assunto à igreja. Deus não quer que nós, como seres regenerados, novas criaturas, selados com o Espírito Santo, pessoas que são hoje templo do Espírito Santo, santuário do Altíssimo, que sejam envergonhadas pela carne, que sejam humilhadas pela carne e venham acolher, né, desajustes, desgraças, por conta de uma vida que tem a sua carne desenfreada. Então, o Senhor quer nos ensinar como é que nós podemos submeter a nossa carne todos os dias ao conhecimento do Espírito. Você não pode ignorar que há uma força muito grande na carne, na sua e na minha e de qualquer líder na face da terra. Há uma força muito grande na nossa carne, que se você não aprender a lidar com ela, ela te vence e você padece por causa disso. Então, diz em Tiago 1, 13 e 14, ninguém ao ser tentado, parênteses, todos nós somos tentados. Todos. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, nunca use essa expressão, Deus está me tentando. Não, não. Deus não tenta ninguém. Amém? Isso não vem de Deus. Versículo 14. Ao contrário, cada um, eu e você, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça é do quê? Do espírito ou da carne? Da carne. Então nós somos tentados pela cobiça que há na nossa carne, quando esta o atrai e seduz. Então há uma cobiça na nossa carne, um desejo na nossa carne, que se nós deixarmos esse desejo solto, desenfreado, ele vai nos atraindo, ele vai nos seduzindo, ele vai nos hipnotizando, e isto se chama tentação. E se você não entende que a tentação é da própria carne, você descuida dela e quando você percebe, você caiu na tentação. Presta atenção. Ser tentado não é pecado. Cada um de nós é tentado. E no processo da tentação não há pecado. Por quê? Porque é alguma coisa que a carne está fazendo. Ela está fazendo o quê? Ela está numa cobiça, num desejo, te atraindo para alguma coisa errada, que vai te trazer prejuízo. Ela está, nesse processo de tentação, ela está te seduzindo. Então, é aí que você, às vezes, na cegueira espiritual, na falta de conhecimento, entra, mistura as coisas, confunde, como sendo, nossa, meu coração, quantas pessoas eu senti de Deus em fazer isso, eu senti, porque eu senti, e esse sentir, muitas vezes, é uma sedução, é uma atração da carne cobiçosa. Isto é uma tentação, a pessoa vai e faz aquilo, e depois ela vê onde ela se meteu. A consequência daquilo é terrível. Então, assim, só há pecado quando a pessoa é atraída, seduzida, né, pela cobiça que está na sua carne, e ela não para, ela vai até o fim, ela realiza. Isto é pecado. Então, notem que esta carta foi escrita para salvos, para eleitos de Deus. Eu não estou falando aqui de algo escrito para o ímpio. O ímpio não consegue refrear a sua carne. Você e eu conseguimos, porque em nós está o próprio Deus, aquele que é poderoso, aquele que é o grande eu sou. Ele tem poder, autoridade, e Ele colocou esse poder, essa autoridade no nosso espírito, para nós exatamente percebermos a tentação, quando é que a nossa carne está nos atraindo, está nos seduzindo para alguma coisa, e parar ali, bloquear ali. Amém? Então, Tiago está mostrando que há um eu carne muito forte. Diga comigo, diga, o meu eu carne é muito forte. Olha, tenha cautela com a sua carne. O eu carne é forte, é fortíssimo, tá? Em Gálatas 5,16 diz, digo, porém, andai no Espírito,
e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É possível refrear a carne? Lógico que é. Se diz que quem anda no Espírito jamais é quando? Jamais você satisfaz a carne. Então assim, agora, a questão é andar no Espírito o tempo todo. Porque se você andar no Espírito o tempo todo, a Bíblia não mente. Jamais você satisfaz essa vontade, essa cobiça, esse desejo da carne. Existe a cobiça, existe o desejo, existe a atração, existe a tentação, mas você pode não satisfazer isso. Deu para entender? Então precisa ser um ser espiritual acima de tudo. Andar no Espírito, ter uma vida no Espírito. O eu Espírito o que é? O eu Espírito é Cristo em nós, a esperança da glória. Mas o eu carne o que é? É o Adão. E o velho Adão em nós. Amém? A concupiscência, o engano, a lei do pecado. Por isso, você vê às vezes pessoas que têm 1 ano, 2, 10, 20 anos na obra de Deus e há certas coisas que ainda a atraem e a seduzem. As atraem e as seduzem. Não é verdade? Você às vezes fala, como é que pode a pessoa ainda fazer isso? Ainda escorregar nisso? Por quê? Porque ela não conhece a força que tem a carne. Ou se ela conhece, ela não sabe que ela pode refreá-la, que ela pode paralisá-la, não é? Então, todos nós temos que aprender a separar o eu Cristo do eu Adão. Nós temos que aprender a separar o eu Espírito do eu carne. Porque nós somos Espírito, mas também nós somos carne. Amém? Diga, eu sou Espírito, mas também sou carne. Então, todos nós temos a capacidade de voltar a fazer as coisas más. Todos nós. Temos essa capacidade, temos esse potencial. Porque nós temos em nós um potencial de pecado, que é o eu carne. Todo mundo está entendendo? Então, não existe ninguém entre nós, nenhum salvo em qualquer parte da terra que diga, eu não estou sujeito a isso. Sabe aquela coisa? Eu nunca vou fazer isso. Cuidado com esse nunca vou fazer isso. Por isso que a Bíblia traz uma recomendação. Aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. Tem gente que pensa que está em pé porque já está caindo, né? Não está percebendo que está sendo seduzido, que está sendo atraído e já está numa queda. Então, há pessoas que dizem, aleluia, aleluia, aleluia. Lá no Espírito, tudo bem. Mas a sua carne, às vezes, está com uma abertura tremenda para o pecado, para o erro. Então, a carne, saiba disto, ela tem paixões, ela tem volúpcias. A carne tem vícios, a carne tem hábitos mundanos. Então, uma pessoa que tinha um hábito do velho homem, quando ela se converte, né, ela foi revestida do novo homem. Ela não pode ignorar que aquilo era um hábito do velho homem. Hábitos são coisas que é um treinamento, coisas que foram repetidas muitas vezes e se tornaram hábito. Então veja, aquilo às vezes está tão incorporado que depois a carne vai querer fazer aquilo, viver aquele hábito, só que agora ela é uma nova criatura, ela é uma convertida, é uma regenerada. Então precisa conhecer isso. Porque senão fica, não, porque é o diabo, porque não é o diabo, é o diabo da carne. É a marvada, amados. E fica todo mundo acusando o diabo, fazendo campanha, jejum. Jejum não vence a carne. Jejum atiça mais a concupiscência da carne. E as pessoas vão para os montes, para os sacrifícios, né, para as campanhas, para as batalhas, e cada vez elas estão mais cheias de tentações. Aí diz assim, não, é o diabo tentando. Não é o diabo que tenta. A carne é que é tentada pela própria cobiça. O diabo arruma circunstâncias. Ele providencia situações para uma hora que a carne está ali sendo atraída, né? E ela está sendo ali seduzida. Então aquilo está muito fácil. E aí a pessoa entra. Então você precisa conhecer toda essa estrutura, né? Como é que as coisas verdadeiramente acontecem. A carne é muito forte nessa coisa de paixões, de vícios, de hábitos mundanos, indisciplina. Então, se eu não souber que estes dois mundos, essas duas naturezas, né, que convivem comigo o tempo todo, o eu carne e o eu espírito, estão em mim, e todos os dias eles estão numa guerra tremenda,
e que eu tenho obrigação de os separar. Você já viu aqueles juízes, quando eles estão ali naquela luta, né? Eu passei algumas fotos esses dias. Sempre quando eles estão quase matando o outro, o que acontece? Vai um juiz lá e bate num e separa, né? E, enfim, às vezes perde ponto. Agora, quem é esse juiz na nossa vida? Eu e você. Nós é que separamos, nós é que, sabe, arbitramos essa guerra entre o eu carne e o eu espírito. Isso aqui é muito importante. Eu tenho que separar, porque um dia, se eu não separar, um dia eu vou viver bem, no outro dia eu vou viver mal, um dia eu estou em vitória, um outro dia eu estou em derrota total, porque isto é esta coisa da carne. Segundo aos Coríntios 10:3 diz assim: porque embora andando na carne, não militamos, não lutamos segundo a carne. Olha que palavra muito interessante. Quer dizer que nós somos carne também, não é? Mas nós não lutamos as nossas lutas segundo a vontade da nossa carne. Isto quer dizer o quê? Que nós não deixamos as paixões da carne nos dominarem. Deu para entender? Então assim, eu tenho uma carne, eu ando com ela todos os dias. Mas eu não posso lutar segundo a minha carne, segundo os desejos. Porque, amado, se eu for lutar contra a minha carne, uma pessoa me pisou no pé, eu vou querer dar nela. Você está entendendo? Se eu for lutar segundo a minha carne, uma pessoa me olhou feio, eu vou querer revidar. Alguém não fala comigo, eu também não vou falar. Então, isso o que é? Isso é a luta da carne. E carne não vence carne. É muito importante nós entendermos isso aqui. Ok? Então, bispa, espera um pouquinho. Então, onde é que o diabo atua? Como ele atua? Ora, tudo que é dele de ruim, né? Que ele só é ruim, está na nossa carne. Então, como que ele atua? Ele atua na carne. Ele atua na mente, nos pensamentos, nos sentidos. Porque a nossa carne, ela tem sentidos. A palavra fala de concupiscência dos olhos. Às vezes são os meus olhos que têm desejos, eu olhei e eu começo a ser atraída e seduzida por alguma coisa que os meus olhos viram um dia ou estão vendo na hora. Tem a concupiscência da boca, as coisas que nós falamos. Tem concupiscência do coração, coisas que nós desejamos ardentemente, fortemente. Então os nossos sentidos são muito usados para essa questão da carne ser arrastada para o pecado. Segundo aos Coríntios 11:3, Paulo diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente corrompida, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, onde é que o diabo começa a trabalhar na nossa carne? Para a nossa carne começar a ficar cheia de vontades, cobiças, ser atraída, ser seduzida. Onde ele começa? Na mente. Ele começa trabalhando os pensamentos. E quando a mente já está corrompida ou num processo de corrupção, ouça, a pessoa não entende mais o que Deus está dizendo. A pessoa não aceita mais o que o altar está falando. Acha que é recado, acha que é indireta. Porque a mente, ela se corrompeu e nesse momento ela se apartou da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Por quê? Porque quando você está no Espírito, você percebe Deus falando com você, você é sensível à voz de Deus, você acha tudo bonito, tudo, a simplicidade, a pureza. Você vê pureza nas coisas, pureza nas pessoas. Jesus disse isso: se os teus olhos forem bons, todo o teu interior será bom. Né? Para o puro, tudo é puro. Mas para o impuro, quem é o impuro? O impuro é que é a carne, né? A mente já foi corrompida, então tudo é sujo, tudo é impuro, tudo está errado. Eu não gosto de mais ninguém, ninguém gosta de mim. O quê? Já se apartou da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, Satanás, ele pode corromper a mente de um pastor, de um líder. Pode corromper a mente de uma ovelha. Ele fez isso com Eva, ele fez isso com Adão. Então, é aqui que nós temos que entender que os nossos sentidos, a nossa mente, a nossa alma, tem que ser
renovados todos os dias em Cristo pela palavra. Eu tenho que renovar os meus pensamentos, eu tenho que renovar a minha alma, os meus sentimentos, os meus sentidos. Eu tenho que começar a ver as coisas com o olhar de Jesus. Eu tenho que ativar a mente de Cristo que está em mim. Eu tenho que deixar a palavra de Deus penetrar em mim e cortar tudo que é vínculo com este mundo da carne, que tem os seus desejos enganosos. Você está entendendo? Amém? Então, se você, olha, vou dar um exemplo que vai pegar muita gente aqui agora. Olha, se você todas as vezes que vem à igreja, começa a colocar os seus olhos naquela tal irmãzinha, ou às vezes até naquele irmão consagrado, aquele líder, e essa pessoa lhe decepcionar, você vai embora. Porque a carne decepciona e a carne para nada aproveita. E se você olhar para a carne de alguém, inclusive a minha, e se decepcionar e for embora, é você que perde. A carne é minha, mas quem perdeu foi você. Você está compreendendo? Isso é muito sério. Você tem que ter cautela com a sua carne. Porque o diabo começa a fazer isso. Ele começa a trabalhar na mente. E você pode ver que ele coloca sempre algumas pessoas no caminho. Ou prepara algumas circunstâncias em que você está envolvido ali. Então você olha e sempre se depara com aquela mesma pessoa fazendo aquelas mesmas coisas que te irritam. Quando você vem da próxima vez, a tua mente, ela está sendo corrompida. Se você não parar bloquear esse processo, tua mente está sendo corrompida. O que vai acontecer da próxima vez que você entrar na igreja? Os seus olhos vão procurar aquela. E novamente você vai se decepcionar. Chega uma hora que ele corrompe de tal forma a mente, a pessoa se afastou da pureza, da simplicidade devidas a Cristo, e a pessoa diz assim: nesta igreja ninguém presta. Pronto. O diabo conseguiu o que ele queria. Você percebeu? E aí, existem sentenças, às vezes, que saem da boca das pessoas, que são totalmente demoníacas, totalmente infernais, não tem nada de verdadeiro nisso, mas saiu por quê? Porque a mente foi corrompida, ela foi se corrompendo aos pouquinhos, porque a pessoa não refreou a carne. Então assim, se você estiver olhando para alguém, e a tua carne estiver ali com algum sentimento, algum pensamento, desvie o teu olhar. Junte-se com outras pessoas. Leve cativo. Isto é levar presos os pensamentos em obediência. Não é para olhar. Não é para julgar. Não é para condenar. Não é para sentenciar. Não é para deixar a carne fazer esse carnaval. Festa da carne. Que ela faz às vezes dentro de uma igreja. Você está percebendo como a astúcia da serpente continua ativa? Nos dias de hoje, fazendo a mesma coisa. Olha o que Paulo diz mais, receio, escreveu para a igreja. Que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, enganou uma mulher que ouvia Deus falar com ela todo dia. Por que você acha que ela não pode lhe enganar? E a mim? Assim também, esse era o receio de Paulo. Seja corrompida a vossa mente. Porque é aqui que ele começa a semear as coisas indevidas, e a sua carne bobinha vai caindo e vai entrando nessa, e daqui a pouco existe um monte de obras da carne manifestadas e os problemas todos que, enfim, todos nós conhecemos. Amém? Então, eu tenho que deixar a palavra de Deus ir penetrando em mim e cortando os meus vínculos todos com a carne. Porque a minha carne não é boa coisa. Minha carne é terrível. Então, se você não tiver cautela com a sua carne, é você que cai. Não pense que é o outro que cai, é você que cai. João 6,63, o Senhor Jesus disse assim: o Espírito é o que vivifica. Então, quando Ele faz a obra na minha vida e na sua, é o nosso Espírito que é vivificado. E a nossa carne? A carne para nada aproveita, porque a carne não é vivificada. A carne está cheia de lama, de podridão, de perversões. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, a palavra de Jesus vem para o nosso espírito. E elas geram vida. E essa vida do espírito é que vai subjugar a nossa carne. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então, a carne não se converte.
ela não se sujeita. O nosso corpo, disse Paulo, é um corpo de humilhação. Então nós precisamos nos conscientizar disso. É por isso que nós estamos nos ocupando nestes últimos cultos com este tema. E nós estamos conhecendo, alguns estão lembrando as obras da carne. Para quê? Para que nós nos abstenhamos dela. Não podemos. Então eu falei aqui de prostituição, já falei de lascívia, já falei o que eu falei mais? Idolatria, eu já falei de feitiçarias. Por quê? Porque isso está na nossa carne. Descuida dela para ver se você não vira um feiticeiro. Como é que estão os crentes no nosso país? Um bando de feiticeiros, cheio de idolatrias. Tem gente que tem um baú em casa. Ele tem aliança, ele tem fitinha, ele tem tramelinha, ele tem varinha, ele tem pétala, ele tem a flor, ele tem a rosa, ele tem a toalhinha do suor do homem, ele tem a tábua, ele tem o bastão, não sei do que, ele tem o vidro de óleo, ele tem a água, um monte de bruxos. Isso é carne. E a carne, disse Jesus, para nada aproveita. Bruxos idólatras. Nós temos muitos no nosso país, dentro das igrejas chamadas evangélicas. Então, precisamos entender que isto qualquer um de nós está sujeito. Se não tiver conhecimento, corre lá para o Mão Grande e vai lá ficar na fila para receber a bênção. A carne está enganando a pessoa. A carne está ali, né, cheia de atração, de cobiça, a pessoa está seduzida. Só uma pessoa seduzida é que se põe diante de um falso profeta, de uma pessoa cheia de blasfêmias, fora da Bíblia, e fica esperando alguma coisa boa. Só alguém, você percebe? Alguém seduzido pela carne. Alguém que se já afastou há muito tempo da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Então, vamos ver quanto tempo nós temos. Eu quero lhe falar de mais algumas manifestações das obras da carne. Gálatas 5, 19 e 20 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas. Então ninguém pode dizer que não conhece nada disso. Nós conhecemos as obras da carne. O que nós estamos conhecendo agora? Agora nós estamos conhecendo que essas obras da carne têm uma força, que isto é terrível, e que se a mente começar a ser corrompida, isso aqui pode virar o quê? A vida de algum cristão. Triste, lamentável, mas é a realidade. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, já estudamos. Impureza, já estudamos. Lascívia, estudamos. Quem quiser saber, pegue as mensagens anteriores. Idolatria, já estudamos. Feitiçarias, estudamos. Inimizades. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos conversar sobre inimizades. Vamos ver então no telão, o que significa essa palavra? Inimizade. É fácil. Falta de amizade. Então, falta de amizade é obra da carne. Se você fosse espiritual mesmo, você correria fazer amizade com todas as pessoas da sua igreja. Fazer amizade. Fazer amizade não é para a pessoa sentada no seu colo, levar para casa, pagar as contas dela. Porque as pessoas têm tanto medo, que elas têm medo de fazer amizades. E não fazem. E aí é a carne. Porque medo é uma obra da carne. O espírito não tem medo, o espírito confia, o espírito tem fé. Amém? Então, falta de amizade é inimizade. Aversão. Agora a coisa ficou mais séria. Aversão. Eu não posso nem olhar para aquela pessoa. Bispa, mas dentro da igreja? Lógico! Lógico! Já ouvi tantas vezes isso. Aversão. Não vou com a cara dela. Não vou com a cara dele. Isso se chama carne. Mal querer é o contrário de bem querer. Querer mal. Tomara mesmo que caia. Tomara que fique sozinho. Tomara que não entre. Tomara que não compre.
Tomara que não ganhe, tomara que não case. Olha, eu estou mostrando coisas tão corriqueiras que às vezes, não. Eu disse que o teu espírito e o meu, muitas vezes, aleluia, 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 oh, glória a Deus, Jesus, maravilhoso és. Mas quando eu bato o olho em alguma pessoa, não vai, viu? Não desce, não desce. O que adiantou glória a Deus, aleluia, se não desce? Tem inimizade, tem mal querer, hostilidade. Ai, gente, hostilidade. Quantas vezes a pessoa chega num grupinho e ela não cumprimenta ninguém? Tipo assim, vamos fazer para todo mundo entender o que é que Deus quer mostrar. Levantem vocês, vem aqui, vem aqui. Isso, vocês 4 mesmo, vem aqui, vocês estão conversando, tá bem? Vem cá. Ok, vocês são amigos, irmãos em Cristo, parentes, sei lá o que vocês são, tanto faz, vocês estão na igreja. E eu preciso falar com a Cindy, ok? Eu tenho que falar com a Cindy, eu tenho que combinar uma coisa com ela para essa semana, ou qualquer tititi, ou qualquer coisa que às vezes não interessa. Aí eu chego e falo assim, conversem, vai, conversem. Então todo mundo no papo, né? Não está ninguém disperso, tá? Oi, Cindy, preciso falar com você. No final, podemos conversar? Você vai demorar muito com eles aí? Não? Não vai demorar? Dá para ser agora? Ah, então tá. Então vamos lá. Eles estão falando graça e paz. Isso se chama o quê? Hostilidade. Hostilidade. Eu posso, amados, eu não quero que você confunda isso com falta de educação. Porque existe uma educação básica que todos nós temos que não nos permite fazer isso. Então isso é hostilidade. É porque eu não vou com a cara desses 3. Ou um que está nessa roda não me agrada. Então assim, como um não me agrada, eu não vou cumprimentar ninguém, só vou falar com a minha amiga. Porque a minha amiga, aqueles lá, isso é carne. Se você vai falar com alguém, todas as pessoas que estão em volta têm que ser observadas. Um aceno, não precisa dar 3 beijos, abraço, aperto de mão. Mas você precisa fazer uma saudação. Você precisa reconhecer a presença, a importância daquelas pessoas. Isso é cristianismo, amados. Isso é graça. É eu chegar e falar, Cindy, desculpa, interrompi vocês, tudo bom, abençoados? Boa noite, é um recadinho. No final, posso dar uma palavrinha com você? Continua a conversa, abençoados. Graça e paz, amo vocês no amor de Cristo. Boa semana. Amém? É difícil? Só se a carne não deixa. Aí é difícil. É fácil se está no espírito. Se está na carne é a coisa mais difícil que tem. Tem muita gente que diz, eu precisava tanto falar com a Cindy, mas não vou lá não. Naquele grupo eu não vou. Perceberam? É difícil se estiver na carne. Com essas mensagens, o que acontece? Você começa a identificar muitas situações. Muitas coisas corriqueiras da vida. Mas não é para identificar no outro. É para identificar em você. Nós não vamos olhar a carne do outro. Jesus o que disse através de Paulo? A ninguém mais conhecemos segundo a... Eu não posso olhar ninguém na carne. Se ele mesmo não quer ser visto na carne, quanto mais nós que temos uma carne cheia de defeitos, não podemos nos ver na carne. Então cuidado com a hostilidade. Não, no meu carro não sobe, eu dou carona para ele, mas para ela não. Isso é hostilidade. Eu sento da banda de lá, porque eu não vou. Imagina, vai formar a fila do dízimo e eu ter que ficar atrás da irmã lá. Eu não. Isso é hostilidade, inimizade. A pessoa pensa que inimizade é só um dar um murro na cara do outro. Não é. Inimizade são essas coisas aqui. Falta de amizade, aversão, mal-querer, hostilidade. Relações pessoais interrompidas. Estou de mal, Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. É o quê? Isto é carne. Então... estamos aqui para entender o que a palavra de Deus fala a respeito da inimizade. Está preparado? Eu tenho que fazer um pouquinho assim antes, amados, porque senão nós achamos que é uma coisa tão distante de nós. Imagina inimizade, bispo. Eu sou amigo de todo mundo. É? Tem certeza? Tem 2 coisas que você precisa considerar. Uma coisa é ser amigo. E isto, logicamente,
é um laço mais estreito. Portanto, um grupo menor. Você pode ser amigo do seu grupo que tem os laços mais estreitos, interesses comuns, ideais mais parecidos, enfim. Mas você tem que ser amigável com as outras pessoas. Você está compreendendo? Não pode ter só um grupo de amigos e ser hostil com o resto da igreja, com outros irmãos, com outras irmãs. Aquele que não é rico, não olho, é pobre, não falo. É negro, é japonês, é gordo. Não, irmão não tem cultura. A irmã é... Isto é o quê? Isto é uma obra da carne. Tudo isso é a tua carne te envergonhando. Quem é envergonhado é você. Se você prestar bem atenção, a vergonha é sua. Porque uma pessoa que faz o que eu fiz aqui no nosso teatro, quando ela saiu, todo mundo disse, uau, ou é muito mal educada, que não seria o meu caso, ou então é o quê? Que carne, hein? E o que eu faço? Bom, o grupo releva. Mas quem foi envergonhada? A pessoa. Primeira coisa que o diabo põe na cabeça de todo mundo, o que vem fazer na igreja essa grossa? Está vendo como Deus está, né, trabalhando? É importante. Às vezes nós fazemos isso, nós pensamos essas coisas. E se você não refrear a tua carne, na segunda vez os teus olhos vão procurar a grossa. E se você vê ela fazendo uma outra dessa, você fala, estou falando? Aquilo lá é ímpia. Pronto, sentenciou. Carne, você vai responder. Ela pode ser grossa, carnal, mas quem vai responder diante de Deus pela sentença, pelo julgamento, pela crítica, pela boca despejando esse lixo todo? Você. O que você planta, você colhe. Você tem que aprender a dominar os seus pensamentos. Isso é levar cativo. Não vou para esse lado. Não. E a boca, né? Porque, amado, quando a boca soltou, o que Jesus disse? A boca fala. Então, assim, quando a boca soltou, é porque lá na mente, no coração, já vinha sendo corrompido há muito tempo. Porque não é uma primeira impressão e pum, não é. Quando a boca falou, o desastre, despejou aquilo já vinha sendo corrompido e armazenado de alguma forma, e aí a boca só exprimiu aquilo que o coração tinha de cheio lá dentro. Ok? Amém? Bom, e o que eu tenho que falar agora? Eu estou tão assim com esse exemplo do nosso teatro aqui, deixa eu ir para a palavra. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Agora é muito importante que você ouça a voz de Deus. Em Jó 13, 23 e 24 diz assim: quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Veja, quando há uma inimizade, a pessoa do outro lado, que fica no vácuo, que é ignorada, que é hostilizada, ela tem direito de saber qual que é o meu pecado. Por que você vira a cara para mim? Por que você esconde o seu rosto de mim? Por que você me exclui da sua roda? Por que você tem esse mal querer em relação a mim? Por quê? Por que você me tem por teu inimigo? Por quê? É importante. Nós vamos chegar aqui já numa pergunta: o que eu tenho que fazer? Se eu estou sendo hostilizada, se eu estou sendo ignorada, se estão, escondendo o rosto, não querem olhar para mim, não querem falar comigo, não querem me dar a mão, não querem, dar um sorriso, orar do meu lado. Nós conhecemos pessoas que às vezes, vamos orar, e a pessoa não quer dar a mão para que está do lado. Como que essa oração vai chegar no céu? Não vai chegar nem no meio do caminho. Não chega em lugar nenhum, chega nos infernos, Olha o que diz Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai, dentro das casas às vezes. Olha a situação da inimizade. Isso em casa de crente. Porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra.
Os inimigos do homem são os da sua própria. Ora, se há hostilidade na igreja, você imagina o que há dentro das casas. No local mais íntimo, você sabe, isso é real. Às vezes nós falamos coisas para quem nós amamos que nós somos incapazes de dizer para um inimigo. Às vezes nós tratamos mal ou hostilizamos quem nós amamos ou a quem nos ama, e nós não fazemos isso com um desconhecido. Então, há filhos desprezando o pai, filhas se levantando contra a mãe, nora contra a sogra, vice-versa, sogra contra a nora. Os inimigos do homem, são muitas vezes da própria casa. E se uma casa está assim, amado, o que há nessa casa? Carne. Onde é que está a bênção? Não está. Deus não age no terreno da carne. Deus não se manifesta quando há carne exacerbada, quando há obras da carne manifestadas. E o que Jesus manda fazer? Eu estou sendo hostilizado, seja pelo meu pai, pelo meu irmão, pela minha mãe, pela minha sogra, pela minha nora, por um irmão em Cristo. Enfim, o que Jesus manda fazer? Lucas 6, 27. Lucas, não tem? 6, 27? Oba! Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Quem está ouvindo Jesus? Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Esse inimigos aqui, amigos, isso aqui é relativo. Nós estamos falando de ímpio, essas coisas todas. Ainda que você tenha que seguir a paz com todos. E a Bíblia diz que se te pedir água, se pedir, você tem que favorecer. Agora, tem muita gente que às vezes não é inimigo nosso, mas que a carne colocou como uma inimizade, colocou como uma separação, tem hostilizado aquela pessoa. É para amar, é para fazer o bem, é para se chegar, é para procurar. Romanos 12, 20 diz, digo-vos, não, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ora, então vá procurar. Como é que você vai saber se ele está precisando de beber ou de comer se você não conversa com ele? Se você o hostiliza. A Bíblia não manda hostilizar, manda você servir, tá? Gálatas 4,16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Aqui eu vou parar um pouquinho. Paulo está dizendo isso para uma igreja. Paulo chegou para os Gálatas e disse, espera aí, vocês começaram bem, na fé, na graça, né? Não por obras, não por sacrifícios, e agora vocês foram seduzidos. Gálatas, insensato, chamou aquela igreja de insensata, né? Quem vos seduziu? Quem vos hipnotizou para vocês obedecerem a um outro evangelho? Estarem fazendo coisas da carne, obras sacrificiais, seguindo a homens. E era Paulo. E ele faz no meio disto tudo uma pergunta. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Quantas vezes me tiveram por inimiga por eu vir aqui e pregar a verdade de Jesus Cristo? Eu sei o que Paulo estava sentindo aqui. Eu tenho exata noção do que é isso, de você vir falar em nome de Jesus, de você mostrar a Bíblia, de você falar para alguém, até exortar, dizer isso não é de Deus, isso não está na palavra, e a pessoa vira minha inimiga. Há alguns anos, alguns oficiais vão se lembrar, eu tive o cuidado, a decência, o temor e o tremor de chamar as mães numa sala, em gabinete pastoral, para dizer que os seus filhos estavam sendo repreensíveis. Muitos se lembram disso. Chamei só as mães, como mãe. Chamei e disse, são crianças espertas, maravilhosas, de Deus, mas estão passando dos limites. A falta de respeito, a falta de disciplina. Precisamos fazer alguma coisa. Os adolescentes estão extrapolando. Há muita loucura na rua, há muito palavrão. Estão entrando em sites pornográficos, estão dando maus testemunhos, estão riscando os carros lá fora. Vamos orar, vamos ver como nós podemos conversar com eles em casa. Eu me tornei inimiga dessas mães por dizer a verdade.
Ninguém sabia disso? É bom que saiba. Teve mãe que ficou 2, 3 meses sem me dar uma saudação na igreja. Oficiais, sim. Por quê? Não pode falar do filho. Não pode pôr disciplina. Não pode falar a verdade. Tem que acalentar os egos carnais de todo mundo e tolerar tudo. Aqui não é mundo para se tolerar tudo. É o mundo do diabo que tolera tudo porque é cego. Então não pense que essa coisa de ser hostilizada, de ser evitada, não saudada, é uma coisa só de ovelha. Eu fui. Não me saudavam. Quando eu entrava por uma porta, saíam por outra. Por quê? Porque eu falei a verdade. Falei a verdade. Queria orar. Montar estratégia. Lógico que não foram todas. Mas a maioria se tornou minha inimiga. Durante muito tempo. Então, falar a verdade, quando a nossa carne está fora de controle, dói mesmo. Essa coisa que a verdade dói. A verdade não dói. A verdade liberta, a verdade é maravilhosa, não há argumento contra a verdade. Quando que a verdade... Quando a pessoa está na carne. E eu disse aqui domingo, tem gente que idolatra o filho. Então, quando você fala do ídolo dela ou dele, pronto. Tocou na ferida. E a pessoa se torna inimiga. Eu me lembro de um estudo bíblico que a pastora Silmara e a pastora Vera fizeram aqui com os louvadores. E foi abordado um aspecto sobre vestimentas. Nossa igreja é super moderna, atual. Nós somos uma igreja livre. Porém, temos ordem e temos decência da parte de Deus. E tocamos em alguns pontos, né? De algumas coisas inconvenientes. Lógico, e todo mundo aqui sabe o que é inconveniente. O que não é decente, o que não é ordem, o que não é espiritual. E eu me lembro que a pastora Silmara disse assim, olha, eu espero que a gente possa falar isso. Porque se nós somos as pastoras, os pastores, nós não podemos falar, quem vai poder falar com você? A Dilma? Quem é que vai poder falar com você? Preste bem atenção. Então assim, nós somos pastores e pastoras, e nós temos uma responsabilidade com o rebanho de Jesus Cristo. Vamos dar conta de cada vida. E a gente não pode subir aqui e ficar fazendo de conta que está tudo certo, que não há erros, que não há falta de limites, de disciplina, que não há carne. Há carne sim. E nós temos que vir aqui e ajudar as pessoas a separarem essas duas naturezas, a vencerem a carne, porque são elas que estão sendo envergonhadas. Ou vocês pensam que naquele episódio que eu contei, eu fui a envergonhada? Não. Aquelas mulheres foram muito envergonhadas, carnais até. E? Carnais. Deus ensinando, Deus mostrando quem é quem. Quando a pessoa é exprimida, o que age nela? O espírito ou a carne? É importante você saber disso. Quando você é exprimido, exprimida pela vida, pelas circunstâncias, por pessoas, quem é que age? Qual é a tua resposta? É uma resposta carnal ou é uma resposta espiritual? Eu tenho visto muita resposta carnal do povo de Deus. Basta você entrar no Face, nem vou entrar nesse terreno. Carne podre, fétida. De irmãos em Cristo, fétida, daquela azul, quando a carne já está azul, podre, saindo bicho, fedendo. E a pessoa é tão corrompida na mente, que ela não percebe, ela acha que ela está abafando, porque a carne está humilhando de tal maneira, que a pessoa se acha, só que está todo mundo dizendo, pá, não sabe nada. Está anos-luz da pureza e da simplicidade devidas a Cristo. Você está percebendo como este assunto... As pessoas acham que falar disso é uma coisa distante. É toda hora, é do dia a dia. É do dia a dia. É muito sério isso que nós estamos tratando. As pessoas não se posicionam quando tem que se posicionar.
Dão força para a carne do outro. Às vezes você vê lá, meia dúzia de carnais se adulando, curtindo. Vão tomar uma rasteira de Deus. Porque é bíblico. Você não pode dar força para a carne, nem para a sua, nem para a de ninguém. Tem que ter cautela com a sua carne, tem que ter cautela com a carne dos outros. 2 na carne vão para onde? Para o inferno. Não perde a salvação, mas vai viver um inferno de vida. Você está entendendo? Essa é a jogada do inimigo. Olha o que diz, por favor, 2 aos Tessalonicenses 3,15. A igreja devia estar cheia hoje. Eu espero que você leve CDs para muita gente que faltou. Dê um presente. Talvez os da sua própria casa. Por causa de, inimizade. 2 aos Tessalonicenses 3,15. Todavia, não o considereis por inimigo, mas advertiu-o como? Ah, bispa, então tá certo. Não é inimigo. É salvo, vai morar no céu com você. E o que você faz? Adverte-o. O que a Bíblia manda fazer? Advertir. Chama atenção. Como irmão. Como é que se adverte? Ora, amado, se é um ímpio, Deus vai se virar com ele. Ele não tem entendimento que eu tenho. Agora, se é um irmão, gente, ele tem o Espírito Santo, que o guia toda a verdade. Ele tem a palavra. Vamos advertir. Como? Como irmão. Como é que eu uso a advertência? A palavra. Mas o que você vê? Um monte de gente dizendo assim, você viu o que o outro postou? Que absurdo. O que você fez? O outro está na carne, é um absurdo. E você, o que fez? Não, fiquei na minha. Neutralidade, meu bem, é carne também. Porque Deus espera de nós posição clara daquilo que nós cremos, daquilo que nós somos, daquilo que nós sonhamos, lutamos, dos nossos ideais. Cadê a sua posição e a minha? Tem que ter postura. Tem que falar assim. A pessoa fala um monte de baboseira. Deixa quieto, né? Deixa quieto, senão ele me corta. Que corte! É melhor você sozinho, em santidade, do que indo para o buraco junto com um tolo. Porque um abismo chama outro. Todavia, não o considereis por inimigo. Não estou ensinando aqui chamar nenhum irmão de inimigo. Mas, advertiu. Advertência. Cartão vermelho. Está errado, meu amado. Está errada, minha irmã. Cala essa boca. Em nome de Jesus. Vá de retro, Satanás. Se Jesus fez isso com Pedro. Ué, e por que milindres para cuidar das carnes dos outros? Veja como é que você se posiciona em relação a isso. Bispa, encerrando. E se eu tiver problemas com o irmão? Bom, e se eu tiver problemas com o irmão? Nós estamos falando de inimizade. Inimizade é obra da carne. Eu não posso ficar inimiga. Você não pode ficar inimigo. O que fazer? É providencial este tema. Porque tem gente que está hostilizando, ou está sendo hostilizada. Está ignorando. Está passando batido. Está construindo coisas na cabeça a respeito de alguém. A mente está corrompida. A pessoa não sabe, mas ela está se afastando da pureza de Jesus, da simplicidade. Já não está entendendo as coisas como deveriam ser entendidas. Se eu tiver problema com o irmão, o que é que eu faço? Vamos ouvir o que é que Jesus ensina. Em Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti... Pecar, hostilizar, rir da sua cara, te ignorar, falar mal de você, enfim, eu não sei, te prejudicar, não sei de que maneira. Pecar ele usou a carne dele, com certeza. Tá? O que é que você faz? Todo mundo está acordado? Olha o irmão que está ao seu lado e diz para ele, presta atenção no que é para fazer. Então vamos lá, igreja, para a gente encerrar o culto. Se teu irmão pecar contra ti, vai e bota no Twitter, no Face, faz uma fofocaiada. É isso que diz a Bíblia. O que é que Jesus disse? Vai arguí-lo. Olha que bonito. O trema caiu, né?
vai arguí-lo. O que é arguí-lo? Quem sabe o que é arguí-lo? Porque vai falar, já entendi, meu irmão pecou contra mim, é para eu arguí-lo ele. Eu arguí-lo ele mesmo, bispa. É importante, né, a gente ir para as... Agora sim, agora eu só estava esperando esse versículo. Meu irmão pecou contra mim, eu vou lá e vou arguí-lo ele direto. Jesus mandou. O que é arguí-lo? Porque Jesus está mandando você ir arguí-lo. O que é? Vai lá, questionar, conversar. O que Paulo fez? Escuta, eu me tornei inimigo porque eu falei a verdade. Ele foi perguntar para a igreja, eu sou inimigo? Eu falei a verdade, eu me tornei inimigo? Vai lá, seja o que for. Vai arguí-lo. Agora, igreja, agora. Entre ti e a torcida do Corinthians. Vai arguí-lo entre ti e ele? E ele? Ai, meu Deus. Quem não faz assim, está na carne. Porque assim, só faz quem está no espírito. Entre ti e ele só uma conversinha. Vamos sentar e conversar, amado. Amadinha, vem cá. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Está tudo certo. Acertamos, belezura, abraços, beijos, perdão de aqui, perdão de lá. Reconciliação, bênção do Senhor. Amém. Se, porém, não te ouvir, não quero falar com você, tá bom? Mas eu quero conversar com você a respeito de uma coisa. Não estou afim. Não vou falar com você. Ou ainda, sentou lá, pode falar. Olha, é isso, o que está acontecendo? PPP. Não interessa. Você pode dar desculpa que for, não me convence. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo, não é para desistir, não. Uma ou duas pessoas. Não é ímpios, viu? Não são ímpios. Uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3, aqui já aumentou. Pode pegar uma, pode pegar 2, pode pegar 3 pessoas. 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. O que é isso? Você quer fazer as pazes. A pessoa não quer. Você quer pedir desculpa, perdão, ou quer acertar uma situação e perdoar. A pessoa não quer. Você não quer? Então vou fazer o que Jesus mandou fazer. Irmão, diácono, você poderia, doutor Hilton, principalmente são homens, ministro Rodrigo, gostaria que vocês... Presbítera Carol, vocês 3 podem só vir aqui testemunhar? Olha, quero que você venha aqui, repete tudo que você falou na frente do irmão. 3 testemunhas. Para quê? Para que? Volta para mim. Para que? Olha só, toda palavra se estabeleça. Tem que ficar claro. Quem quis acertar e quem não quis. Quem liberou perdão ou pediu perdão e quem não quis. Tem que estar estabelecida a palavra. E agora? E se ele não os atender... Gente, foi uma comitiva. Às vezes é um gabinete pastoral, com alguns pastores, ou presbíteros, ou bispos, ou pastoras. Se ele não os atender, Jesus está mandando fazer isso. Dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como? Manda embora da igreja. Se não é um gentil, um incrédulo, se é um irmão, é para considerar como se fosse um incrédulo. Porque não está atendendo a própria palavra do Senhor, não está se submetendo à autoridade da palavra e da igreja. Você está pensando, alguém já tinha lido isso na Bíblia? Oi, alô? Alguns já leram, né? Mas quantos vivem essa palavra? A gente está sempre aqui falando, olha, o tolo é o que não pratica, o que pratica é o prudente. O prudente faz isso aqui. Então começa entre ti e a pessoa só. Não reconciliou? Tem alguém endurecido? Pega 1, 2, 3 pessoas que sejam idôneas. E vai junto. Conversa.
Está estabelecido. Não quis, não acertou, não aceitou mesmo assim? Então diz a igreja, vai para os pastores, conta aos bispos, a situação é essa. E a igreja, representada pela direção, vai chamar, não é que vai chegar aqui e falar, ô fulaninho, é um carnal. Não. A igreja, representada pela liderança, o que vai fazer? Vai, né, falar com ele, com a pessoa. E se recusar ouvir também os líderes da igreja, que são os representantes da igreja, considera-o como gentil e publicano. Olha, e Paulo lá na frente, numa das suas cartas, ainda autoriza a vir a público, e aí sim, contar para a igreja e dizer, aquele irmão está sendo mandado embora. Estamos considerando ele como um gentil, um publicano, um incrédulo, uma pessoa não convertida. Nós somos tão amorosos que nós já poderíamos ter feito isso algumas vezes nesses 17 anos. E não o fizemos. Porque pior coisa é cair nas mãos do Deus vivo do que em qualquer disciplina humana. Mas é bíblico, pode-se fazer isso. Amém? Quem está entendendo? Vamos encerrar. Provérbios 16, 7 diz, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. O que é isso? Se você andar direitinho, ainda que tenha tido um mal entendido, ainda que houve um desentendimento no meio do percurso, uma coisa que saiu dos trilhos ali, um vagão, ficou esquisito. Acerta com o Senhor, tem paz no seu coração, que se você andar de modo agradável diante de Deus, Ele mesmo vai reconciliar você. Se você não sabe como, Ele vai produzir essa reconciliação. Amém? E 1 de Pedro 2,17, tratai todos com honra. Todos quantos são? Todos com honra. Então não despreze, não vire o rosto. Quando um senta para almoçar, não se levanta como sinal de rebeldia. Tá bem? Então, tratai todos com honra, amai os irmãos, não é detestai os irmãos. Temei a Deus, olha o que veio no mesmo versículo. Temei a Deus, honrai o rei, a autoridade que Deus constitui. 1 de Pedro 2,17. Tratai todos com honra, já falei? Isso. 1 de João 4,20, encerramos. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Aí, mentira da carne. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Amém? Amém, igreja? Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Tem muitas lições no culto de hoje? E o que a gente vai fazer? A tarefa bem direitinho, né? Vamos praticar. Fique de pé no seu lugar. Ah, Senhor Jesus, Deus amado, Deus bendito, Todo-Poderoso. Obrigada, Senhor, por essa série de mensagens. Obrigada, Senhor, porque o Teu Espírito nos inspirou, o Teu Espírito nos impulsionou a tratar desse tema tão delicado, mas tão útil, tão primordial, Senhor, para a unidade do corpo de Cristo. Somos seres espirituais, Jesus. O Senhor nos criou em espírito, a tua imagem e semelhança, antes da fundação do mundo. Não queremos perder a nossa verdadeira identidade, andando na carne, Jesus. Deixando a nossa carne solta, desenfreada, seja na família, seja no local de trabalho, na escola, na faculdade, ou na igreja de Cristo. Por isso, Senhor, nesta palavra nós encontramos a força, nesta palavra nós encontramos o vigor, a energia, a sustância, o alimento sólido para nós discernirmos, Senhor, o bem e o mal, a carne e o espírito, o eu carne do eu espírito. Oh, Jesus, ensina o teu povo, Jesus, a separar essas duas naturezas todos os dias, em todo o tempo. E sair, Senhor, vencendo a carne, Jesus. Que na hora da tentação, aquela voz do Teu Santo Espírito seja tão forte, tão alta, que traz um escape, Jesus. Que nós possamos ouvir, Jesus, a respeito desse escape, refreando, Senhor, a cobiça que está na nossa carne, a atração, Jesus, ó Deus, a sedução.
Eu oro pela igreja, Jesus, que ao chegar em casa, Senhor, cada um, ó Senhor, não importa o que vá ver, não importa o que vá ouvir, Senhor, pode estar tudo errado, mas nós não vamos nos contaminar pelo erro, Jesus, pelas circunstâncias. A nossa carne não vai nos envergonhar. Estamos saindo de um culto, Senhor, abençoado, e nós vamos levar espírito e vida, que é o que Jesus nos deu, Senhor. Espírito e vida é a palavra de Jesus. Somos vencedores e declaramos a nossa carne sem força, impotente, enfraquecida, para a glória de Jesus. Toda a igreja diga amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Estenda sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos, uma excelente sexta-feira. Boa noite, internautas. No Espírito, hein? Amém. Quero mandar um beijo para o Cris, que não deu tempo de fazer contato e está online. Meu querido, eu te amo. Você é Espírito e tem a vida de Jesus, como Amém. nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tchau, até domingo. Boa noite.